Olá pessoal, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Vamos falar do Roberto Jefferson agora. Mas eu disse, eu queria pedir você que está passando aqui para se inscrever no meu canal. Curtir, compartilhar. Cada compartilhamento é importante, cada joinha. Quando você dá o joinha, o YouTube ele indica os nossos vídeos para mais pessoas. E ele só cresce por causa que você me ajuda, senão ele não cresce, tá bom? Muito obrigado por você fazer parte do nosso canal. Vamos falar do Roberto Jefferson? Vamos embora. Roberto Jefferson que está aí sempre nas manchetes, né? Do Brasil inteiro. Houve aquele episódio com a Polícia Federal, que foi lá para prender e houve aquela confusão lá, né? E, além disso, o Roberto Jefferson, ele respondia a outro processo que ele gravou um vídeo, chamou a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, de bruxa, não foi isso? E comparou ela até a algo... Vamos falar isso daqui a pouco, tá bom? Então, são dois processos distintos. Lembrando que o Roberto Jefferson está, entre aspas, preso no hospital Samaritano, na zona sul, salvo engano, do Rio de Janeiro. Hospital particular. Ele foi autorizado agora a família visitar a esposa, filho, né? Mas ele continua preso. Lembrando que ele não foi condenado ainda. Ele está há 1 ano preso e ele não foi condenado. Por quê? Porque ele vai a júri popular. O que isso quer dizer? Qual a diferença? A diferença é que não é um juiz que vai julgá-lo. Por quê? A justiça entendeu que ele atentou contra a vida dos policiais. E você senta no banco dos réus por duas situações: tentativa ou execução. Se você atentar contra a vida de alguém, não é o juiz que vai te julgar, é a sociedade. São 7 jurados. Entendeu? 7 jurados, pessoas da comunidade, pegam uma pessoa de um bairro, outra do outro, e vai te julgar. Eu não concordo com isso. Tá? Porque muitas vezes as pessoas que estão ali, elas não têm um conhecimento jurídico. E aí o advogado fala uma hora, o promotor fala também, aí no final, quem decide não é o juiz, são os 7 jurados. O juiz ele só profere a sentença. Mas vamos lá. E o Roberto Jefferson, para o júri. Quem vai julgar ele são 7 jurados que não são juízes, mas no momento que eles estão lá sentados, é equiparado como juízes, tá bom? Então, nesse processo da Polícia Federal, ele será submetido a isso. Banco dos réus. Pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, tem julgamentos aí que vai semanas, dependendo da complexidade. Mas essa questão aí do Roberto não é tão complexo. A polícia foi lá, houve ali, né, aquele desentendimento ali, e não está muito difícil para os jurados chegarem a uma conclusão ali se ele tem ou se ele não tem culpa naquilo lá, né? Mas vamos falar da questão da Carmen Lúcia, que o processo estava correndo. Veja, são 2 processos. Um contra a Polícia Federal, outra contra a Carmen Lúcia. Se ele for condenado em um e no outro, as penas se somam. Lembra que eu falei para você do Daniel Silveira? O Daniel Silveira, ele foi condenado a praticamente 9 anos. 9. O Marcos Duval colocou ele dentro daquele problema lá, daquela reunião, escuta tal. É outro processo. Se ele for condenado a 9 também, vai para 18. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Roberto Jefferson não foi ainda condenado a nenhum, mas está preso. E aí, ele foi inocentado hoje. Veja bem. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE, absolveu sumariamente o
ex-deputado Roberto Jefferson e sua filha, Cristina Brasil, por ofenderem a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, no ano passado. Né? Os dois tinham se tornado réus por suposta injúria no âmbito eleitoral, ao divulgarem um vídeo em que Jefferson chama a ministra Carmen Lúcia, entre aspas, de bruxa, e compará-la a uma prostituta. Né? O nome eu nem vou falar, tá bom? Peço desculpas. As falas ocorreram, eu não vou falar porque o YouTube derruba a live, etc e tal, tá bom? Mas vocês entenderam, né? As falas ocorreram após Carmen Lúcia votar a favor de punir a Jovem Pan, olha só, punir a Jovem Pan, isso mesmo, punir a Jovem Pan por declarações de comentaristas da emissora sobre Lula. A gravação foi publicada no perfil da Cristiane Brasil, que é filha, né? O que aconteceu? A Jovem Pan foi condenada pela juíza, não é isso aqui que está falando? Puniu aí. Ela votou a favor, a Carmen Lúcia, para punir a Jovem Pan, depois que comentaristas falaram ali sobre Lula e etc e tal. Não é isso? Vamos lá. A juíza eleitoral Débora de Oliveira Ribeiro argumentou em sua decisão que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, não se manifestou no processo, o que é fundamental para a ação penal prosseguir. Ofícios enviados ao gabinete da Carmen Lúcia não foram respondidos, segundo o TRE. Eu abro aspas. A não oitiva da vítima impossibilita concluir a ocorrência de tais ofensas a partir de sua respectiva própria. Ainda que, evidentemente, graves e absolutamente reparáveis os fatos narrados na denúncia, sem mencionar o contexto em que proferidas as ofensas, o meio em que divulgadas e as suas condições pessoais da vítima, porquanto só ela e ninguém além dela, Carmen Lúcia, pode afirmar que se sentiu injuriada, no caso concreto. Ou seja, que os fatos imputados aos acusados, Roberto e sua filha, violaram efetivamente sua honra objetiva, embora indiscutivelmente insultosas do ponto de vista meramente objetivo. As falas direcionadas à pessoa da excelentíssima senhora ministra, diz a magistrada na decisão. Apesar de a ministra do STF não se manifestar, o Ministério Público pediu o interrogatório dos acusados. Para o TRE, no entanto, isso não seria suficiente para que fossem condenados, uma vez que a oitiva das vítimas é indispensável. A defesa de Roberto Jefferson e Cristiane, feita pelos advogados João Pedro Barreto e Juliana David, optou por não se manifestar após a desistência da oitiva. Fui rever o voto da bruxa, da Carmen Lúcia, ele falando, hein? Olha só, abro aspas. Fui rever o voto da bruxa Carmen Lúcia na censura prévia à Jovem Pan e não dá para acreditar, diz Roberto Jefferson, em vídeo publicado em outubro do ano passado por sua filha. Lembra mesmo, ele diz, aquelas arrombadas que viram para o cara e dizem, benzinho, não vou falar aqui, é a primeira vez, ela fez pela primeira vez, não sei o que, enfim, né, eu não vou continuar aqui, porque são coisas que não diz respeito aqui. Mas vamos lá. Tem processo, pessoal, vocês vão aprender uma coisa nova agora, tá bom? Uma coisa nova.
Tem processo que é fundamental a vítima, ela dá prosseguimento. Tem processo que não. Quer um exemplo? Você está em casa, tem um casal no apartamento ao lado que você nem conhece. Ou na casa ao lado, ou no meio da rua, brigando. E você liga para a polícia. A polícia vai lá, prende o cidadão que está agredindo ali a sua companheira. Dali para frente, a vítima, ela pode falar, querer defender ele, que não tem jeito. Não tem jeito. O processo vai seguir, com ela ou sem ela. Deu para vocês entenderem? Já tem processo que é fundamental. A vítima, ela dá sequência, porque senão o processo é arquivado. Deu para vocês entender? Então são dois tipos de processos. Então, esse processo feriu a honra da ministra. E só ela. Eu não posso, você, ninguém. Ofendeu uma pessoa ali, eu vou entrar em defesa daquela. Não pode. A honra é minha. A honra é dela. Eu não posso me intrometer. Tem coisas que você fala para uma pessoa e ela morre de rir. Tem outras que ficam bravas. Isso é individual. A Carmen Lúcia, se ela não deu sequência, significa que ela não ligou tanto de ser chamada desses nomes. Ela desistiu, ela não deu sequência. Então, esse processo, ele só tinha continuidade se ela desse sequência. Ela resolveu não dar sequência, tá? Mas, eu até tive um caso essa semana, que o cara agrediu a esposa, aí foi preso. Aí a família lá perguntou, mas se a mulher for lá e dizer que não foi bem, não adianta, tá? Não adianta. Processo igual esse, não tem como mais. É o Ministério Público ali que vai ferrar com o cara. Ou a mulher também, que bateu no homem, tanto faz. Né? Então, é condicionado ou processo incondicionado, que a gente chama. Neste caso, a honra é individual da pessoa. Tá? Neste caso, então, a ministra resolveu não dar sequência. Achei até estranho, né? Porque não dá para falar aqui as palavras que ele falou, mas se ela quisesse, a Carmen Lúcia, dar sequência aqui, e talvez até querer receber uma graninha, até eu acho que dava, né? Numa indenização. Mas a Carmen Lúcia sabe que todo o dinheiro que ele poderia gastar já vai para o ministro Alexandre de Moraes, né? Não sei se você sabe que por falar que o Alexandre era advogado do P lá, né? Do P lá, o salário dele já vem descontando 20% para pagar o Alexandre de Moraes. Então não adianta você processar esse cara mais, o Roberto Jefferson, porque ele não tem mais dinheiro. O que a justiça permite de você bloquear de um salário já está sendo bloqueado. Inclusive, a policial federal que foi atingida por disparo dele está pedindo a indenização a ele de R$ 1 milhão. Ela vai receber isso quando? Nunca. Né? Por quê? O salário dele já está comprometido. Como o salário como deputado federal aposentado. O Moraes notificou a Câmara Federal e ele recebe 20%, até chegar lá aos 200 mil, né, que ele deve ao ministro Alexandre de Moraes. Mas, mesmo assim, a notícia boa para o Roberto Jefferson. Poderia ser condenado, talvez, ali nesse processo, juntar com o outro,
mas no momento ele não foi condenado a nada, está preso sem condenação. Vamos aguardar então o júri dele, que tá para marcar aí o júri dele, né? Então ele só responde aí por esse processo, tá bom? Um forte abraço, curta, compartilha.